Olá a todos, é sempre bom estarmos juntos, né? E principalmente nessas festas, como essa comemoração do Sheik, que é uma festa de estudo, de reflexão, né? É uma festa espiritual. E é muito bom falarmos também sobre a temática deste ano, que envolve a busca da perfeição moral, que é a nossa meta. Todos nós seremos espíritos puros e caminhamos para isso, né? E o tema está basicamente trabalhado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e me cabe falar, refletir, pensar sobre a origem da imperfeição moral, fundamentando no orgulho, no egoísmo e na vaidade. É bem interessante pensar no orgulho, no egoísmo, deixo a vaidade para depois, porque o orgulho, como nos é dito ao longo de todo o Evangelho segundo o Espiritismo por vários espíritos, é o pior dos nossos males. Ele é o adversário da humildade e, como tal, ele valoriza a materialidade, porque a virtude está vinculada à espiritualidade. Quando nós evoluímos, nos tornamos humildes e, com isso, nós vamos conquistando novos espaços morais. É importante nesse sentido. Mas, caminhando aí na nossa reflexão, esse tema também, se nós formos ler o texto do item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar informações que têm tudo a ver com o momento que estamos vivendo. E pode ser que por aí nós consigamos explicar e entender o objetivo da pandemia na nossa vida. É claro, a gente fala muito, não, essa pandemia tem como objetivo nos ajudar a evoluir. Maravilha, mas de que forma? Porque nós vamos encontrar ao longo de todo o ensinamento de Jesus e também do Espiritismo que reclamar, murmurar, se desequilibrar não ajuda ninguém a evoluir. Nós estamos tendo que aprender muitas coisas nesta pandemia. E talvez ela seja um caminho para nós começarmos a aprender o respeito ao próximo, que é algo que a gente deixa de lado. Até porque o orgulho impede o respeito ao próximo. Porque o orgulho mostra que é importante sou eu, o resto é resto, né? O orgulho me conduz a ser egoísta, porque eu tenho todos os direitos. Mas o orgulho também é resultado do egoísmo. E isso é muito interessante, porque quem é orgulhoso é obrigatoriamente egoísta. E quem é egoísta é orgulhoso. Porque não dá para ser egoísta sem achar que merece ter. E se eu mereço ter, né, ter tudo que é de bom, de material, que me dê poder, tudo isso, eu estou sendo orgulhosa. E aí a gente fica num círculo vicioso, em vez de caminharmos para um círculo virtuoso. Mas, como eu estava falando, né, voltando ao item 11 do capítulo 17, é um texto de Georges, de 1863, que é intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito. Por isso que eu falei que tem tudo a ver com o momento atual. E ele nos coloca alguns trechos, eu vou ressaltar basicamente 2 trechos, o texto é curto e tem dois trechos que para mim são fundamentais para a gente refletir sobre o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Ele logo no comecinho nos diz o seguinte, que a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre as almas de maneira muito importante, essa necessidade é inquestionável,
pois temos de considerar a alma como prisioneira no corpo, ou seja, nós dependemos deste corpo para evoluir. E para que essa prisioneira, diz Georges, possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar saudável, disposto e vigoroso. Ora, isto significa bem-estar físico e espiritual. Nós sabemos o quanto a nossa condição de humor, de satisfação, de realização, de equilíbrio, ajuda na nossa saúde física. Dessa forma, nós precisamos estar atentos ao nosso emocional, que nesta época da pandemia, depois de praticamente 1 ano e meio, né, que nós estamos passando por essa situação, porque eu começo antes de março, porque nós já estávamos aguardando isso chegar, né? Então, isso já gerou, essa expectativa já gerou uma intranquilidade, que foi se agigantando com o passar do tempo, foi se agigantando com a proximidade cada vez maior que esta pandemia teve de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, que começaram a ser afetados por ela. E como nós nos comportamos? Nós conseguimos lembrar de tudo aquilo que a doutrina nos orienta, de tudo aquilo que Jesus nos deixou de informação, de ensinamento e de exemplo, principalmente, ou nós entramos em desespero? A hora que eu, como espírito encarnado, entro em desespero, o meu corpo vai ser penalizado. E se eu estou desesperada, eu não estou sendo humilde. Eu não estou me esforçando para evoluir, porque para evoluir eu preciso entender o que eu estou passando. Eu preciso compreender que tem uma trajetória que a gente vai ter que fazer na nossa vida. E essa pandemia é uma colaboração para essa evolução. Mas não se nós ficarmos doentes obrigatoriamente. Nós podemos evoluir sem passar pelo mal. Quando eu digo mal aqui, eu estou falando da Covid-19. Nós podemos evoluir observando o que acontece e nos sentindo responsáveis pela preservação da saúde mental e física nossa e dos outros. Mental, pelo equilíbrio e pela confiança em Jesus, na justiça divina, nos desígnios, e física, nos prevenindo da contaminação e principalmente preservando os nossos entes queridos e os nossos entes não queridos e os nossos entes conhecidos e desconhecidos. Porque se eu me contamino, eu vou espalhar isso indistintamente, independentemente de eu me sentir doente. Vocês vão falar assim, mas que coisa, lá vem esse papo, essa conversa, que todo dia a gente está ouvindo isso e virou política. Virou política porque o ser humano é outra coisa. Mas a utilidade disso nos nossos relacionamentos e na nossa evolução é inquestionável. Porque há aprendizados extremamente importantes a serem feitos, que podem trabalhar o meu egoísmo, o meu orgulho e a minha vaidade, né? Porque se eu sou orgulhosa e egoísta, eu vou me achar imune a qualquer coisa que venha de fora. Porque eu sou poderosa, eu tenho um organismo ótimo, eu estou de bem com a vida. Isto é o orgulho.
Isto é egoísmo. Isto, além de tudo, é arrogância. Porque nós não sabemos a que estamos imunes. Nós não sabemos como podemos não sermos afetados pelas coisas que nos rodeiam, a não ser que nós coloquemos em prática o que dizemos acreditar e aquilo que aprendemos ao longo da nossa encarnação. E também ao longo da história da humanidade. E é muito interessante porque o nosso egoísmo nos levava a reclamar da tecnologia, que as pessoas não estavam tendo condição de se comunicar mais, ninguém mais conversava, todo mundo ficava no celular ou no computador, e isso e aquilo. E aí veio a pandemia. E o que aconteceu? Se não fosse essa tecnologia, nós não estaríamos aqui conversando, nós não estaríamos refletindo juntos nem dialogando. Então, o que nós achávamos um mal, que é resultado da nossa evolução intelectual, se transformou num bem e numa coisa excelente, mais do que num bem. Por quê? Porque, na verdade, é ela que está, essa tecnologia que está permitindo que nós não estejamos isolados. Nós estamos com distanciamento físico, mas nossa vida continua em relacionamento com o outro, reunindo famílias através da tecnologia, fazendo palestras, tendo cursos, sejam profissionais, sejam cursos de doutrina espírita, estudos de Bíblia, não importa. Todas as religiões, todas as filosofias, todas as atividades do homem na Terra hoje estão sendo sustentadas por uma tecnologia. Nós sempre quisemos ficar mais tempo nas nossas casas. Agora, nós podemos, quem está em home office não pode mais reclamar. Está em casa o tempo todo. Né? E porque o reclamar não deixa de ser uma atitude egoísta. Para eu evoluir, eu vou ter que deixar de reclamar. Porque se eu reclamo, eu estou dizendo que eu tenho mais direitos do que os outros. Isto é egoísmo e isto é orgulho. E não dá, vocês vão falar assim, cadê a vaidade? Então, a vaidade está muito ligada ao orgulho. Na minha visão, até mais do que ao egoísmo. Porque a vaidade tem a ver com o fato de eu querer ser melhor que o outro e eu constatar que eu sou melhor que o outro. Ou seja, eu reconheço e desfilo isto para todo mundo. Porque quando se fala de orgulho, tem várias formas de orgulho. E, inclusive, nós precisamos estar atentos, porque reconhecimento do valor, reconhecimento do trabalho bem feito, reconhecimento de vencer uma dificuldade, não é orgulho, é estímulo. O orgulho de que se fala é aquele que nos engrandece e automaticamente diminui todos os outros. Não é alguns, porque para o orgulhoso só ele é bom. Em algumas situações eu posso até achar que tem algumas pessoas que chegam perto. Eu tenho um amigo que ele diz que ele conhece poucas pessoas inteligentes no mundo. Mas mais inteligente que ele, ninguém. Então, é uma piada que ele faz, mas é uma piada típica que mostra o tamanho do nosso orgulho. Ele realmente é extremamente inteligente, mas existem muitas pessoas mais inteligentes do que ele.
eu mesmo conheço várias outras, que não são nem mais nem menos inteligentes, elas são inteligentes. O que significa? Inteligente todo mundo é. O esquema é como nós usamos a inteligência, né? E a hora que eu já me coloco como mais inteligente que o outro, eu já vou parar de desenvolver a minha inteligência, porque eu vou estar numa região confortável em que ninguém acessa. Como ninguém acessa, eu estou ótima. E como fica a minha evolução? Não fica, ela para. Eu vou estagnar a minha evolução para poder me manter, porque meu patamar é muito confortável. E aí, um dia eu vou ser atropelada por isso. A pandemia pode ter sido uma forma de atropelar a nossa vida. Porque nós, bem ou mal, com as nossas reclamações de séculos, porque há muito tempo o homem reclama da mesma coisa, nós vimos tudo isto ruir. Nós vimos todas as nossas certezas desaparecerem. Por quê? Porque a morte se tornou presente. E é muito interessante isso, porque nós estamos com um número absurdo de mortos pela pandemia de 510 mil pessoas. Claro, esse número sobe a cada minuto, eu estou dando um número geral. Mas é muito maluco que em 2019, por doenças que não eram a pandemia, desencarnaram quase 2 milhões de pessoas. Então, quando nós falamos que a Covid, de março até agora, levou à desencarnação 500 mil pessoas, nós estamos falando de 500 mil além do usual. Só que essas 500 mil estão nos incomodando. Por quê? Porque nós não temos controle sobre ela. As outras doenças, bem ou mal, claro, com exceção de doenças como um infarto fulminante, um AVC fulminante, e um atropelamento e outras formas de mortes repentinas, nós temos tratamentos, nós temos formas de prolongar a vida terrena e coisas do gênero. Com a Covid, nós estamos tentando, nós, humanidade, encontrar um caminho para isso, para diminuir a ação do vírus. Porque ele gosta de tudo aquilo que nós gostamos. Ele gosta de aglomeração, ele gosta de festa, ele gosta de tudo isso. Uma bagunça com ele mesmo, uma reunião à vontade, uma praia cheia, férias, é com ele mesmo. Então, se nós quisermos continuar vivendo do mesmo jeito, nós vamos estar nos expondo ao risco de prejudicarmos o nosso corpo, pelo qual nós somos responsáveis, porque ele é uma ferramenta evolutiva de busca da perfeição moral. Então, se meu corpo não é bem cuidado, eu sou responsável pelas doenças que eu adquiro. E aí a gente entende o que está lá que no Evangelho, né, de que nós precisamos, de alguma forma, estarmos cientes da nossa responsabilidade para conosco e para com o outro. Olha, se eu não consigo administrar esse tipo de situação, eu realmente estou dificultando o meu processo de conquista da perfeição. Mas vocês vão falar assim, poxa, mas eu estou ficando em casa, eu estou isso, eu estou aquilo, eu me contaminei do mesmo jeito. Sim, muita gente aconteceu isso. Mas se contaminou por quê? Ah, não, porque o outro estava trabalhando e chegou em casa e me contaminou. Tá bom. Tem vários pontos aí a serem observados.
Será que nós somos atentos ou a gente acaba se desleixando um pouco com os cuidados? No começo, estava todo mundo mais cuidadoso, eu noto, e eu falo por mim, com a prevenção do que hoje. A gente vai cansando de chegar em casa, tirar toda a roupa, lavar tudo, limpar tudo, higienizar tudo, né? A gente vai cansando e vai se descuidando. E é assim, hoje não precisa, hoje não sei o que lá, hoje não sei o que lá. Aí, vamos fazer, é aniversário, vamos reunir umas 10 pessoas, né? E nós vamos abrindo oportunidades para que as coisas aconteçam. E às vezes, e aí nós precisamos entender, não é só às vezes, é sempre, que existe a justiça divina e que nada nos acontece sem uma causa. Mas que o efeito não é o nosso sofrimento. A busca, a meta, né, da causa não é o nosso sofrimento, é a nossa evolução. Então, se eu faço tudo direitinho e mesmo assim eu sou penalizada, entre aspas, porque eu me sinto caminhando numa situação de vitimização, porque eu estou sendo penalizada tendo feito tudo direitinho, eu, como espírita, sou obrigada a pensar no meu passado. Se hoje eu sou como sou, o meu passado foi complicado, né? Mas eu estou tendo a grande oportunidade evolutiva de estar encarnada em meio a essa pandemia. Olha que coisa fantástica! Nós estamos tendo uma experiência que poucos habitantes da Terra, na multidão de espíritos que vivem neste planeta, não só de encarnados, eu estou falando, a população do planeta de encarnados e desencarnados, eu estou tendo o privilégio de estar aqui neste momento, tentando evoluir e tendo a responsabilidade de ajudar os outros a evoluir. E eu vou evoluir por que caminho? Por me sentir e me saber igual a todo mundo. Ou seja, trabalhando o meu orgulho e trabalhando o meu egoísmo, compartilhando o meu saber, compartilhando a minha condição de ajuda, de auxílio, que favorece a caridade. Eu tenho notado uma coisa bem interessante. Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos menos preocupados com a nossa aparência física. Eu conheço pessoas que ficam de pijama o dia inteiro, põe uma blusinha, não é meu caso aqui, tá, gente, por favor, né? Passa uma maquiagem assim, põe uma blusinha e vai para a live, vai trabalhar, vai fazer suas reuniões de trabalho. Mas uma coisa eu parei de usar, sapato. E eu fico pensando, a hora que eu tiver que voltar a trabalhar, porque agora eu fico de tênis, né? Aqueles tênis bem confortáveis, né? Pantufa, essas coisas confortáveis. Eu estou em casa. Eu posso trabalhar na minha casa. Eu tenho este privilégio nesta encarnação. E devo exercitar o meu orgulho agradecendo o dia inteiro por todos aqueles que correm risco lá fora para que eu possa estar aqui. Para que eu tenha o que comer, para que eu tenha até como ver TV, como assistir filme, porque alguém está trabalhando para isso e muitas vezes fora do celular. Eu tive problema com a minha TV. Teve que vir o técnico aqui. Ele está correndo risco, não eu. E ele corre risco para que eu possa ver TV. Não é interessante? Então, é uma forma de exercitar meu orgulho. Eu agradecer a ele pela colaboração que ele está fazendo comigo.
Eu ontem tive que ir à farmácia, vocês vão falar assim, ai, quanta coisa, então é orgulho, tudo isso é orgulho, é coisa do dia a dia que nós vamos notando. E eu vi uma cena belíssima. É uma farmácia que tem vacina, teste, essas coisas, e desceu uma senhora, saiu, era no andar de cima, então tem um elevador, ela saiu do elevador assim, quem é o gerente? Quem é o gerente? Ficou aquele silêncio na farmácia, né? Ninguém se identificava, e eu sei quem é o gerente, eu comecei a rir, porque eu estava querendo ver o que ia acontecer. Porque, claro, você acha naturalmente o quê? Que ela vai reclamar. Ela pegou e fez o quê? Parou no meio da farmácia e falou assim, gente, eu quero agradecer. Esse farmacêutico lá em cima que me atendeu, ele é fantástico. A gerente automaticamente se identificou, falou assim, ai, obrigada, ele é mesmo. Aí eu ri, olhei para a gerente e falei assim, eu adorei o silêncio. Ficou todo mundo esperando, vendo o que ela ia reclamar. Olhei para a mulher, né, para a senhora, e falei para ela, parabéns por a senhora estar agradecendo. A gente está precisando mesmo aprender a reconhecer o trabalho bem feito do outro. Isso é uma mudança de comportamento importantíssima, que trabalha o quê? O nosso orgulho. Porque eu tenho que reconhecer que o outro fez um bom trabalho. Sem o medo de que ele seja orgulhoso, porque esse é um outro ponto que para mim é complicado. Porque a partir do momento que eu não reconheço o trabalho bem feito, para que o outro não fique orgulhoso, teoricamente não deveria mais existir orgulho no mundo, né? Eu não dependo de elogio ou de reconhecimento para ser orgulhosa. Eu me basto para o meu orgulho. É complicado isso. Então, quando nós falamos de orgulho, de egoísmo, nós precisamos lembrar também que Jesus disse que o mundo foi feito, né, para os humildes de coração, para os simples de coração. Ele usa, inclusive, numa das suas conversas, né, o fato, a criança como um exemplo. Não a criança pela idade, mas a criança pela ingenuidade, pela simplicidade, né? E eu quero aqui lembrar a vocês de um texto que está no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8º. É um texto assinado por uma rainha de França, e que ela fala sobre a condição em que ela retorna ao plano espiritual. E ela diz que o orgulho a perdeu sobre a terra. E que o que ela levou com ela da realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, diz ela não me acompanhou sequer até o túmulo, a realeza. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar ao reino dos céus. Mas que desilusão e que humilhação, quando em vez de ver ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava por não terem nas veias um sangue nobre. A pandemia está nos mostrando exatamente isso. Quando tem problema com hospitais e UTIs cheias, ter plano de saúde ou ter dinheiro para pagar o hospital não está servindo para absolutamente nada. Eu tentei aqui, nesse nosso diálogo de meia hora, mostrar a utilidade do que estamos passando para a nossa evolução moral, para essa nossa busca de perfeição. A utilidade disso, meus amores, é que nós temos que estar claro. E nós temos todo o Evangelho de Jesus, toda a codificação espírita para nos fortalecer nesta reflexão. E temos uns aos outros, principalmente, à distância, graças à tecnologia. Não é uma maravilha eu poder estar aqui falando com todos vocês sem máscara? Passei batom, isso é uma maravilha hoje em dia. Por quê?
porque é a tecnologia que é fruto da nossa evolução intelectual. E nós não temos que nos orgulhar disso. Nós temos que usufruir e agradecer sempre. E é assim que eu me despeço de vocês, agradecendo. Muito obrigada por fazerem parte da minha história. Muito obrigada por estarem na minha vida. Beijo grande, força, confiança, que o futuro vai ser melhor se eu der conta do presente. Que assim seja, meus amores. Fiquem com Deus, fiquem em paz e se fortaleçam sempre. Que assim seja.